Pessoal, me permita fazer a apresentação da doutora Marcela Guimarães, que eu vou aqui, quebrando o protocolo, eu vou chamar ela de Marcela. Sabe por quê? Ela foi minha professora no direito. Então, e nós acabamos obtendo assim, uma relação de amizade, de interesse, até porque a minha filha também, que é advogada, Fernanda, é amicíssima dela. Então, a Marcela, que às vezes a gente até fala Marcelinha, com a Marcelinha Guimarães... Eu prefiro do que doutora. Então, ela, desde o tempo acadêmico, que eu tive o prazer de receber um curso de Direito Tributário, que foi extremamente bem ministrado por essa doutora aqui, e quando a Maria Helena me perguntou se eu conhecia a doutora Marcela Guimarães, porque seria bom ela fazer, eu falei, nossa, conheço demais da conta e vai ser muito bem-vinda. Então, Marcela, com toda a sua, de fato, e aqui não é jogação de confete, sua capacidade acadêmica, ou sua experiência numa apresentação fantástica, que todos nós precisamos aqui obter essa informação para um futuro saudável de nosso patrimônio, de nossos filhos, e que a nossa parcela com o leão que não seja tão mais hostil do que já é. Então, você agora pode estar com a palavra e sucesso. Muito obrigado pela presença sua aqui. Eu que agradeço o convite, palavras tão generosas. Quero agradecer ao Núcleo Cenepol, especialmente as mulheres aí, né, do Cenepol por esse convite e dizer que é uma responsabilidade muito grande e falar de um tema tão complexo que é tributário, né, para produtores rurais. Eu digo sempre que eu sou advogada, sou professora e também sou produtora. Nasci, bem dizer, fui criada na fazenda também. Hoje eu estou com a felicidade, a minha mãe também tá aqui presente. E também, né, mãe, lidou aí com essa fazenda, né, literalmente no curral. Eu também pego no chifre do boi. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês, né, porque é uma área que eu também gosto muito, que é a área do agro. E que nós temos, cada dia mais, que profissionalizar, né, o desenvolvimento aí do agronegócio é como um outro negócio. E nós precisamos de pensar em perenidade. Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns aspectos falando de planejamento sucessório. Primeiro, o que é planejamento sucessório? Isso aqui é até uma definição que eu costumo trazer. Um único meio, na minha opinião, de garantir que a vontade seja soberana é trazer previsibilidade para um evento totalmente imprevisível. O grande paradoxo da vida é saber que existe a morte, mas nós não sabemos quando ela virá e não sabemos quem irá. Então, o planejamento sucessório ele é um meio previsto juridicamente para nós podermos nos antever diante desse evento que é imprevisível, certo? E qual que é o objetivo quando nós falamos de um planejamento sucessório? Proteger juridicamente o patrimônio pessoal e familiar, reduzir a vulnerabilidade do acervo patrimonial pessoal ante eventuais encargos das pessoas jurídicas. O que é isso daqui? Quando nós falamos de vulnerabilidade do acervo patrimonial. Quando não é feito um planejamento, e existe um ditado, né, que todo fazendeiro é pobre e quando ele morre, ele é rico. Vocês já escutaram esse ditado? Porque diz que aquela dificuldade que tem com a questão do fluxo, quando ele morre, é rico, porque aí se tem um patrimônio que é muito bem avaliado, né? Mas, para pagar as contas, se eu vendo esse patrimônio, o que acontece com o legado? Acaba, né? Então, o planejamento sucessório, principalmente para os produtores rurais,
É uma forma que eu tenho de, além, vocês vão ver aqui, além de economizar, da gente proteger esse patrimônio diante de uma sucessão que é sempre inesperada. Então, um outro objetivo do planejamento sucessório é a economia. Vocês vão ver que, dependendo da forma como nós nos antevemos e fazemos esse planejamento com o tempo, nós podemos ter aqui, num exemplo que eu vou trabalhar com vocês, uma economia aí de R$1 milhão. Então, nós estamos falando que quanto maior é esse patrimônio, esse imóvel rural, maior pode ser a economia quando nós fazemos um planejamento sucessório. E resguardar o patrimônio também aos sucessores. Então, nós temos vários institutos que envolvem o planejamento sucessório. Separação da família, propriedade e gestão. Algo extremamente importante. Quando nós falamos de empresas urbanas, a gente escuta muito falar da confusão patrimonial. O que é isso? Quando o patrimônio da pessoa física, ela se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica. E isso é muito complicado quando nós falamos de uma sucessão. Então, vamos imaginar, o produtor rural ele é dono da fazenda, certo? Então, ele tem uma conta, né? Está lá no CPF dele, essa conta bancária, onde ele recebe os rendimentos lá do leite, da venda do gado. Muito bem, ele falece. E aí? Para poder conseguir fluxo financeiro, nós vamos ter que entrar na justiça, nós vamos ter que conseguir um alvará para poder conseguir vender uma cabeça de gado. E vocês não imaginam o que é a morosidade do judiciário. Então, um dos objetivos também do planejamento sucessório é organizar essa empresa. É organizar essa empresa para distinguir o que é patrimônio da pessoa jurídica e o que é o patrimônio da pessoa física. Perenidade dos negócios. Por que perenidade dos negócios e proteção de legados? Que eu falei para vocês. Se nós não preocupamos com uma liquidez diante da sucessão, só tem um jeito da gente fazer dinheiro. Qual que é o jeito de fazer dinheiro? Vender patrimônio. E aí, se nós temos que vender um patrimônio, nós já estamos prejudicando essa transmissão aí de legados e essa preservação desse patrimônio. Governança e união da família. O planejamento sucessório, ele também é um instrumento muito importante para nós trazermos paz para o seio familiar. Por quê? Porque vocês vão ver que, fazendo um planejamento sucessório, eu posso ter ali vários sócios, que seriam os herdeiros. Mas eu já posso fazer um conselho de administração e já deixar definido que, na minha ausência, quem vai administrar é o fulano. Olha, na minha família não tem ninguém que gosta de fazenda. Não tem ninguém que gosta de fazenda. O que eu já posso deixar, então, firmado? Que, na minha ausência, quem vai tocar a fazenda é um gerente que, geralmente, já é meu braço direito. E isso facilita. Por quê? Não vai haver conflito. As coisas já vão estar organizadas. Eu passei, gente, por 3 processos de sucessão. É extremamente penoso. Do meu avô, do meu pai e depois da minha avó. Então, assim, quando existe já uma organização e uma definição desse patrimônio, de um conselho deliberativo, a chance que você tem de manter essa família unida, ela é muito maior, né? E já é um sofrimento, a morte, ela já é muito pesada por si só. E imagina você tendo que lidar com a morte e também com essas pressões financeiras, quem é que vai tocar, quem é que não vai tocar. E até quando se faz o planejamento em vida, eu falo que você tem como antecipar sua vontade.
ninguém sabe qual que era o desejo do morto. Se ele não deixou isso registrado, ou se ele não se antecipou, ninguém sabe. Então, eu, da minha experiência com produtor rural, geralmente, ele é apaixonado pela fazenda. Ele é apaixonado. O produtor rural é muito vocacionado, eu vejo. E é algo que vem de geração para geração. Isso geralmente é passado, né, de pai para filho, de pai para filha, esse amor. E o que acontece? E, geralmente, nós sabemos que se uma fazenda ela for dividida e for comercializada, às vezes ela perde muito o valor, né? Ela tem um valor num conjunto, num todo. Então, o planejamento ele permite isso também. Ele permite uma distribuição de resultados, mantendo essa fazenda num todo, certo? E tem gente que só serve realmente para poder receber resultado. E tem outros que vão trabalhar. Obviamente, aquele que trabalha, ele tem que receber um pouco a mais, porque ele está trabalhando, ele está cuidando do patrimônio da família, certo? E está tudo certo. Então, esse arranjo prévio, ele também é extremamente importante. Proteção patrimonial. Por quê? Quando nós transferimos esses bens para uma pessoa jurídica, se tiver qualquer comprometimento no CPF, por exemplo, dessa pessoa física, isso não vai atingir esses bens. Então, o planejamento sucessório, ele também propicia essa proteção patrimonial. Então, é uma forma que eu tenho também de proteger esse patrimônio. E, finalmente, redução de custos tributários. E aí, nós temos alguns mitos envolvendo o planejamento sucessório. E assim, não é bom falar disso. Não é bom, né? Vou chegar, né, falar, nossa, vamos fazer seu planejamento, né? O que a pessoa fala? Uai, doutora Marcela, está querendo me matar, né? É péssimo. Falar de planejamento sucessório é péssimo, não é um assunto. Ninguém gosta de falar sobre isso. Então, já é um assunto ruim, certo? E ainda existem outros mitos. Por exemplo, planejamento sucessório é constituir uma holding patrimonial? Então, tem gente que chega lá no meu escritório e fala, doutora Marcela, eu vim aqui para você fazer um planejamento, para você constituir uma holding. Eu falo, não, para isso você não precisa nem de mim. Você pede para o seu contador, ele constitui uma holding e você joga seus bens lá dentro. Mas isso não é planejamento sucessório. Vocês vão ver que isso não é planejamento sucessório. A única coisa que você está fazendo aqui é transferência de titularidade. Você está pegando um imóvel rural, uma fazenda, que antes estava num CPF, e você está colocando ela agora numa pessoa jurídica. Mas você não está fazendo planejamento. Através do planejamento sucessório, você consegue transferir seu patrimônio sem pagar imposto de transmissão, causa-morte e doação, que é o imposto que a gente paga quando existe transmissão? Nem sempre. Eu tenho cliente, por exemplo, que ele quis fazer o planejamento sucessório e ele já quis transferir todo o patrimônio e ele já quis recolher o imposto de doação. Porque tem duas formas da gente transmitir patrimônio para os herdeiros. Nós vamos ver aqui. Ou é causa-mortes, que vai acontecer após o falecimento, ou nós podemos fazer isso através de doação, que é o que nós chamamos de antecipação de legítima. E as duas hipóteses, nós vamos ter que pagar o imposto de sucessão, certo? Então, não necessariamente eu fazer um planejamento sucessório, eu vou estar economizando imposto. Agora, eu posso fazer um planejamento sucessório e economizar imposto? Vocês vão ver que é possível, sim, mas não necessariamente. Uma vez ocorrendo a transferência do patrimônio, o titular do patrimônio não terá mais nenhuma disponibilidade sobre teus bens. E isso também, e principalmente produtor rural. Né? Dona Marcela, mas que isso? Eu vou ficar dependendo de filho?
Você está me falando que você vai tirar meu patrimônio todinho e que eu vou ter que ficar dependendo de filho? Não, não necessariamente. Nós temos um instituto no direito que se chama distribuição desproporcional de lucros. Eu posso ter 0,5% de cotas de uma pessoa jurídica e eu posso receber 99% de resultados. Então, não necessariamente, quando eu faço um planejamento em vida, eu vou ficar despido do meu patrimônio. Eu continuo no comando. Eu faço usufruto dessas cotas. Num conselho de administração, o meu voto, né, do titular desses bens que estão sendo transmitidos ainda me pertence. O que nós vamos fazer é organizar esse patrimônio, pensando numa sucessão que pode acontecer e visando também uma economia. Mas eu não vou ficar sem esse patrimônio. Então, eu consigo fazer um planejamento sucessório e manter as rédeas da minha vida, dos meus bens. E eu falo que assim, um planejamento sucessório, inclusive, ele é um instituto que é muito mais fácil você deserdar alguém através de um planejamento sucessório do que pelo mecanismo de sucessão. Porque as hipóteses para um herdeiro que é necessário não receber uma herança é excepcional. Tem que ficar comprovado, por exemplo, que ele tentou matar o titular, né, o autor da herança. Então, os casos são excepcionalíssimos. Agora, quando eu faço essa antecipação em vida, eu posso fazer doação com cláusula de reversão. E algo, gente, é certo. Eu consigo controlar os eventos enquanto há vida. Depois que há morte, depois que eu fui, eu não consigo controlar mais nada. Então, isso daqui é uma lenda e que eu vejo que atrapalha muitas pessoas a fazerem, né, e a optarem a fazer o planejamento sucessório. E se eu transferir um imóvel rural para uma pessoa jurídica, necessariamente serei tributado na pessoa jurídica. Isso daqui também, porque a gente escuta muito falar, e, de fato, fazendo planejamento tributário, geralmente, a atividade rural, ela compensa mais sobre aspectos tributários ser explorada na pessoa física do que na pessoa jurídica, certo? Então, existe essa lenda que se eu fizer um planejamento sucessório, que eu vou ter que ser tributado na pessoa jurídica. Não. O que muda é que agora quem vai ser dono da fazenda é uma pessoa jurídica e não mais uma pessoa física. Mas a pessoa jurídica pode ceder, por exemplo, essa fazenda para o próprio fazendeiro, através de um contrato de parceria, através de um comodato, através de um arrendamento. Então, isso aqui também é mito, certo? Agora, nós temos que analisar. E eu gosto sempre de falar isso para vocês, porque tem já determinadas atividades atualmente que, na pessoa jurídica, ela está mais eficiente sob o aspecto tributário do que na pessoa física. Então, as coisas vão mudando, né, gente? A legislação vai mudando. Então, dependendo do ramo de segmento da atividade rural, tem casos que você explorar na pessoa jurídica fica mais barato até do que na pessoa física. Então, como eu falei para vocês, eu tenho duas formas de antecipar. Ou eu espero a morte, né, e aí vai haver a sucessão, ou em vida, que nós chamamos de antecipação de legítima. Hoje também eu posso fazer um inventário extrajudicial ou judicial. Quais são as hipóteses em que eu não posso fazer extrajudicial? Quando envolve incapaz ou menores. Aí o inventário ele só pode tramitar na justiça. E outra regrinha também.
testamento. Quando eu deixo testamento, o inventário também, necessariamente, ele tem que correr no âmbito do Poder Judiciário. Marcela, e qual que é o problema disso? O problema é a morosidade. Enquanto que o inventário, quando nós fazemos ele extrajudicial, a gente consegue fazer o inventário, dependendo, em uma semana, em um dia. Na justiça, o inventário do meu pai, por exemplo, que estávamos todos, né, éramos capazes, enfim. Mas naquela oportunidade, quando o papai faleceu, ainda não existia a possibilidade do inventário extrajudicial. Olhem que eu sou advogada, ficava de cima, né? Porque todo mundo tem isso também. Ah, mas o advogado não fica de cima. Ficava. Demorou 4 anos o inventário do meu pai para ser homologado. 4 anos demorou. Quando a vovó faleceu, já podia ser extrajudicial. O da vovó, em uma semana, a gente já estava com o inventário todo concluído no cartório extrajudicial. Então, que também é um outro mito, doutora Marcela, testamento. Testamento é uma boa? Nem sempre testamento é uma boa. Justamente por conta disso daqui. Porque se tiver testamento, necessariamente vai ter que ser judicial. E aí, eu trouxe para vocês aqui, eu vou falar rapidamente sobre isso, até para a gente chegar no que interessa, que quando a gente fala de sucessão, nós temos os chamados herdeiros, né? Nós temos os herdeiros legítimos, os necessários, testamentários, legatários. Para nós, o que é importante? Quem são os herdeiros legítimos, também considerados necessários? São os descendentes, os ascendentes, o cônjuge ou o companheiro e colaterais até 4º grau. O que é necessário? Quando eu tenho ali necessário, é uma regra posta pelo próprio Código Civil. Então, se eu tenho descendente, ou seja, se eu tenho filhos, ou se eu tenho ascendente, se eu tenho, né, pai, mãe, e se eu tenho cônjuge num regime, né, de comunhão parcial ou, né, universal de bens, eu tenho uma limitação em relação ao meu patrimônio, certo? 50% do meu patrimônio vão para os herdeiros necessários. E 50%? Você pode fazer o que você quiser. Eu falo que isso é um direito que a lei assegura. Então, eu posso pegar 50% do meu patrimônio e dar para um terceiro que não tem relação nenhuma com a minha família? Posso. Mas se eu tiver os herdeiros necessários, necessariamente, o que eu vou ter que fazer? Necessariamente, eu vou ter que deixar 50% do meu patrimônio reservado para essas pessoas. Então, aonde entra o testamento, o legado? O testamento e o legado, ele pode tanto cuidar dessa parte disponível, que são desses 50%, como ele também pode cuidar dessa parte indisponível, que é os 50%, certo? E aí, a sucessão, então, legítima, eu trouxe aqui para vocês também, só para entender, né, o grau de parentesco. Depois, geralmente, eu compartilho, né, as palestras. Então, eu trago ela mais completa, até porque nós estamos falando de questões que são jurídicas, então, que para vocês, às vezes, vocês não têm tanta familiaridade. Então, ali eu fiz um esqueminha para explicar quem são os colaterais, quem são os sucessores, né? Os descendentes e os ascendentes. Vamos falar agora um pouquinho de regime de bens, né? Então, comunhão universal de bens. Vamos falar, então, agora a regrinha aí do casamento. Primeira coisa que eu gosto de falar. Regime de separação, de comunhão, geralmente é para assegurar
a vida e não a morte. Uma tia me perguntou uma vez o seguinte, ela falou, minha filha, quer dizer que se eu morrer, o seu tio é meu herdeiro? Eu falei, é. Ela falou, o que eu posso fazer? Eu falei, a única coisa que você pode fazer é torcer, então, para ele morrer primeiro, porque aí eu sei que vai ser herdeira dele. Então, essas questões de regime, isso é mais para cuidar da vida, num caso de separação, do que no caso de morte. Entenderam isso? Então, o que é a regra que eu tenho? A regra que eu tenho, acorde aqui, senão vai acabar a bateria. Então, qual que é a regrinha que eu tenho? Engraçado. Ele não está projetando ali, né? Mas eu acho que é por conta da claridade. Na comunhão universal de bens, todos os bens presentes e futuros pertencem aos cônjuges. Essa é a regrinha da comunhão universal de bens. O que não se comunica? Os bens recebidos por doação ou herança com cláusula de incomunicabilidade. O que acontece? Comunhão universal de bens. Qual que é a regra de ouro? Tá? A regra de ouro é o seguinte. Se o meu marido, se o meu pai falece, por exemplo, eu sou casada em comunhão universal de bens. Se meu pai falece, o meu marido seria herdeiro do meu pai. A não ser que tivesse feito uma doação e nessa doação tivesse uma cláusula de incomunicabilidade. Comunhão universal de bens, gente, para fins tributários é péssimo. Nós, lá em casa, nós vivemos isso, porque meu avô faleceu. O que aconteceu? Meu avô faleceu, a minha mãe recebeu junto com meu pai. Pagamos o ITCMD. O papai depois faleceu. Pagamos o ITCMD de novo. Se na época não fosse, se a mamãe e o papai não fossem casados em comunhão universal de bens, a gente não teria que ter pago 2 impostos sobre exatamente o mesmo patrimônio. Então, comunhão universal de bens não é um regime interessante quando nós falamos nem de separação em vida e também, sob aspecto tributário, não é um regime interessante. Comunhão parcial de bens. Esse é um regime geral. Hoje, se você não falar nada, é o que prevalece. É um regime que é muito justo, eu diria o regime de comunhão parcial de bens. Aqueles bens que um dos cônjuges recebe de herança ou de doação, não se comunica com outro cônjuge. Nem aqueles bens que eles já tinham, que seriam bens particulares na constância do matrimônio. Certo? Então, o que vai comunicar? Vai comunicar o quê? Aqueles bens que são comuns, aqueles que foram adquiridos na constância do matrimônio. Mas vocês lembram o que eu falei da vida e da morte? Por exemplo. Então, tá. Então, separei. Os bens que vieram de herança não se comunicam. Mas e se eu morro? E se eu morro? Antes de separar. O que meu marido, ele é meu? Ele é meu herdeiro. Ele vai receber junto, inclusive, com os meus filhos. Ele vai ter a parte de meação dele, dos bens que são comuns, ele vai ter 50%, e ele ainda, daqueles bens que seriam particulares, ele concorre com os meus filhos. Então, vamos imaginar que eu tenho 2 filhos. Aquele patrimônio vai ter que ser dividido para 3. O marido, nesse caso, ele entra até como se fosse filho. Eu vou pegar meu patrimônio e vou dividir 1/3. Certo?
E na separação total de bens, eu tenho uma divisão desse patrimônio. Não se comunica nada, né? Mas, o que eu acabei de falar para vocês, o cônjuge sobrevivente figura como herdeiro. Nesse caso, não há que se falar de meação, mas ele entra como herdeiro, certo? Então, ele teria 1/3 de todo o patrimônio, ok? Aqui eu fiz uma regrinha, né, uma tabelinha para vocês, para ficar mais fácil. E agora, vamos falar um pouquinho de TCMD. O que é esse TCMD? É um imposto, então, de competência dos estados para quando ocorre morte, sucessão, ou quando eu faço essa sucessão em vida. Qual é um jeito de eu transferir meu patrimônio em vida para os meus herdeiros? Eu posso fazer através de doação, certo? Ambos eu vou pagar esse ITCMD. E aqui já começa algumas estratégias que podem ser utilizadas para reduzir esse imposto. Por quê, gente? A Constituição, ela define que, em se tratando de bens imóveis, o estado competente é aquele onde está localizado o bem imóvel. Em se tratando de bens móveis, veículos, gado, ações, é o estado aonde processar o inventário. Marcelo, mas por que você está falando isso? Faz diferença? Faz porque cada estado tem a competência para trazer as alíquotas do ITCMD. Então, eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, que quando a gente fala também ali, ó, dos bens imóveis, é aonde processar o inventário. E aonde é que processa inventário para bens móveis? Aonde tem residência o autor da herança. O que é esse autor da herança, ou também chamado de cujos, né? É aquele que faleceu. Então, se é bens móveis, qual que vai ser o estado competente para definir as alíquotas do ITCMD? Aonde tinha residência aquele que faleceu. Se for bem imóvel, vai ser o estado aonde estiver localizado o bem imóvel. Aí, o que nós temos como regrinha? Hoje, a alíquota máxima do ITCMD é de 8%. Então, hoje, os estados, eles podem cobrar, no máximo, 8%. Mas, cada estado, dentro de 8%, ele pode trazer as suas alíquotas. Então, por exemplo, o estado de Goiás, ele traz alíquotas escalonadas. Então, olha, num patrimônio que excede R$600 mil, e quando nós estamos falando aqui de imóvel rural, com certeza nós já vamos cair necessariamente nessa alíquota de 8%. Certo? Então, se eu tenho uma fazenda no estado de Goiás, como é que o estado vai avaliar? Ele vai avaliar o valor venal desse imóvel rural. E ele vai cobrar 8%. E eu vou falar para vocês que às vezes dá vontade de chegar para o Estado e falar assim, não, eu estou te vendendo a minha fazenda, né? Os herdeiros falar para o Estado, não, então me compra, porque nem não está achando esse valor. Pois não. Foram adquiridas há muito tempo atrás. Uhum. Né? O valor venal, ele é o que consta na escritura ou é feita uma avaliação atualizada? É o valor de mercado. É super pesado. E é um valor de mercado que o Estado te arbitra. É o que eu falei para vocês. Geralmente, o valor das avaliações do Estado são maiores do que o valor da avaliação mesmo, feita, inclusive, por corretores. Então, vocês imaginam aí 8% em cima de um imóvel aí, eu trouxe o exemplo para vocês, numa fazenda aí que o Estado vai avaliar em R$8 milhões. Né? Fora
funcionários de advogado. Vocês vão ver quanto que sai essa conta. Tá. Isso. No estado de Minas, nós já temos uma diferença. No estado de Minas, a alíquota do ITCMD é de 5%. Então, já é menor do que no estado de Goiás. Hã? Em São Paulo é progressiva também. Mas aí tem cada estado, a gente tem que ir lá na legislação e olhar qual que são as alíquotas do estado que nós estamos tratando. Aí aqui, eu já tenho uma notícia para falar para vocês. Eu tenho várias propostas de aumento dessa alíquota de ITCMD. Hoje, a alíquota máxima é de 8%. Eu já tenho uma proposta tramitando que essa alíquota ela sai de 8% e vai para 20%. E isso daqui vai passar porque nos Estados Unidos a alíquota de ITCMD é 40%. Então, sucessão, impostos sobre a sucessão, em países de primeiro mundo, são muito cobrados, né? O problema é que aqui no Brasil se tributa tudo, né? Se tributa patrimônio e se tributa produção, né? Geralmente, nos países de primeiro mundo, existe um privilégio para você produzir, né? Então, tudo é mais barato para poder girar a economia. Por quê? Para evitar especulação. E existe também uma proposta de eu criar, fora essa alíquota máxima, que é de 8% ali para 20%, um adicional de ITCMD para aquilo que for considerado grandes doações e heranças. Um adicional de 27,5%. Só nessa brincadeira, nós estamos falando de quanto? Exatamente. Só nessa brincadeira, nós já estamos falando de um aumento de 45%. Então, está na hora ou não está na hora da gente começar a pensar em fazer esse planejamento sucessório, né? E aí, quais seriam as vantagens de um planejamento sucessório? Possibilidade de transferências de cotas sem incidência do ITCMD. Por quê? Eu tenho forma de transferir cotas. Sobre a transferência de cotas, não há incidência de imposto. Então, vejam, a partir do momento, depois eu vou trazer esse desenho para ficar mais fácil para vocês visualizarem, mas eu, produtor rural, pego o meu imóvel rural e integralizo numa pessoa jurídica, certo? O que eu vou ter dessa pessoa jurídica? Cotas. Aí, o que eu posso fazer com essas cotas? Eu posso doar essas cotas, né? Se eu doar essas cotas, eu vou estar pagando doação, né? Mas, se eu faço um planejamento a longo prazo, o que eu já posso fazer? Eu posso fazer, por exemplo, distribuição desproporcional de lucros. Então, eu dou parte já das cotas para os meus sucessores, e com o passar dos anos, o que vai acontecendo? Eu vou diminuindo as cotas. Vocês entenderam? O produtor, ele vai ficando com menos cotas. Os herdeiros, o que eles vão fazendo? Eles vão adquirindo essas cotas. Para quando acontecer a sucessão, ele já está lá com quase nenhuma cota. Ele já está lá com 1%, 5%, 10% de cotas, né? Eu posso também fazer o quê? Compra e venda de cotas. Também, em cima de compra e venda de cotas, não existe imposto, porque aí eu não estou doando, eu estou vendendo. Mas, para isso, gente, não pode ser simulação. Os herdeiros, para isso, eles têm que ter um patrimônio para poder conseguir, né, comprovar e ter esse fluxo.
Então, existem, quando eu faço o planejamento com tempo, eu consigo viabilizar essa economia. No caso de cotas, por se tratar de bens móveis, o estado competente é o da pessoa jurídica. E não mais do bem imóvel. Olha isso daqui. Então, se eu deixo a fazenda, e na hora que eu vou transmitir a fazenda, necessariamente eu vou ter que recolher o ITCMD para qual estado? Para o estado de Goiás. Quanto que é a alíquota do estado de Goiás? 8%. Mas se eu constituir uma pessoa jurídica e meu domicílio é Minas, o que eu vou estar transferindo? Cotas. Só nisso aí, eu já tive uma economia de quantos por cento? 3%. Só nessa brincadeira, eu já tive uma economia de 3%. A avaliação das cotas e não dos bens móveis. Isso também é muito melhor, certo? Por mais que o Estado hoje ele esteja avaliando as cotas de acordo com os bens que foram integralizados, mas eu tenho muito mais flexibilidade com o valor de cotas do que com o valor venal de um imóvel rural, certo? Até porque a valorização, entenderam isso? A valorização desse imóvel. Porque quando ocorrer a sucessão, eu vou avaliar valor de mercado na data ali que aconteceu a sucessão. Enquanto, se eu já incorporei isso numa pessoa jurídica, então, dependendo do tempo que isso já está numa pessoa jurídica, eu consigo ganhar demais com esse fator tempo. Inclusive, a lei do Estado de Minas diz o seguinte, que se a sucessão acontecer antes de 5 anos, que eu vou avaliar as cotas pelo valor dos bens que foram integralizados. Para bom entendedor, meia palavra basta. Quer dizer, então, se a sucessão ocorrer depois de 5 anos, eu já vou ter aí uma avaliação dessas cotas. Ou seja, também é uma economia muito significativa. Regras de governança, que eu falei para vocês. Eu tenho como já constituir essa empresa, já deixar as regras de governança estabelecidas, como que vai se dar a distribuição de lucros, quem vai ficar na administração, não preciso de alvará para poder vender gado, não preciso de autorização judicial também para poder movimentar a conta bancária. Vocês entenderam? A atividade não para. Uma atividade, gente, não pode parar por conta de sucessão. E ela para. E isso quebra uma empresa. Isso quebra uma empresa. Então, essa é uma vantagem extremamente interessante sob o aspecto de viabilidade do negócio. Garantia de liquidez. O que eu posso fazer hoje também? Hoje, existem os seguros. Então, a pessoa jurídica, ela pode fazer um seguro em nome dos sócios. Então, havendo falecimento, o próprio valor do seguro, ele já cobre os custos da sucessão. O que viabiliza, por exemplo, o meu fluxo de caixa. Então, eu não preciso de comprometer o fluxo de caixa. E são seguros também que não são seguros caros. Agora, quanto mais tempo passa, com o chegar da idade, o que acontece com o valor do seguro? Ele vai subindo. Por isso que planejamento sucessório, quanto mais você iniciar esse procedimento mais cedo, para fins de economia tributária e também dessas estratégias de seguro, é mais interessante. E um seguro hoje não é caro. Então, a fazenda ela já consegue fazer um fundo de reserva para ela poder ir pagando esse seguro, certo? Porque acontecendo a sucessão, né, de qualquer um desses herdeiros, eu tenho isso estabelecido. O que é importante também por conta de governança? Olha só, nós temos um caso em que houve antecipação de legítima,
O empresário, ele doou as cotas para a filha. Porque qual que é a diferença na doação? A doação, como eu disse para vocês, a doação, tanto na comunhão parcial de bens ou até na total, eu posso fazer com cláusula que não vai comunicar. Só que sabe o que aconteceu nesse processo? A filha faleceu. E aí, necessariamente, o esposo ele entrou como o quê? Como herdeiro. Então, quando eu crio essas regras de governança, até isso eu posso fazer. Eu posso fazer uma reversão. Se o meu filho ou a minha filha falecer, isso pode voltar para mim, ou isso eu já posso colocar um neto, por exemplo, como beneficiário. É aquilo que eu falo para vocês. Enquanto há vida, há poder de decisão. Depois que morreu, não tem mais como decidir. Né? E possibilidade também de adequação do valor de terra nua para caso de venda futura. Isso aqui, eu trouxe aqui a planilha de custas para vocês verificarem que eu não estou mentindo, tá? Depois está ali os valores todos definidos. Então, vamos pegar aqui um primeiro exemplo. Pessoa não fez planejamento sucessório, faleceu, certo? Qual que é a continha básica? Uma fazenda localizada lá no estado de Goiás. Então, a fazenda foi avaliada em 8 milhões de reais pelo Estado. Ela vai ter que recolher 640 mil, mais, em cima do valor do gado, 20 mil. Por que do gado? Porque o gado, como a residência é em Minas, né, e o gado é bem móvel, por isso é que a alíquota é de 5%. Precisou de venda de gado, alvará R$ 329, é o que eu falei para vocês. O problema aqui não é financeiro. O problema é eu depender do Poder Judiciário e de um alvará para a gente poder conseguir. E isso é verdade. A gente precisava de vender um carro velho. Nossa, mas ficamos quase que 3 meses para conseguir um alvará para poder vender um carro. E todos capazes, todos conscientes, enfim. Custas do inventário judicial, R$ 11 mil. Custas do inventário extrajudicial, R$ 12 mil. Honorários advocatícios, 6%, a tabela aqui de no mínimo de 4%, e a tabela segura aí 6% em cima do patrimônio. Então, nós estamos falando aí de um valor total aí de R$ 1.177.000 com as custas dessa transmissão. E aí, da forma como eu falei para vocês, olha aqui a diferença. O que eu posso fazer? Eu tenho lá o imóvel rural, que está no CPF, eu tenho gado. O que o produtor pode fazer? Ele pode integralizar os bens numa pessoa jurídica. E aí, é importante que, no momento que ele for integralizar, a lei faculta a ele, aí sim, a integralizar pelo valor que está lá na declaração do imposto de renda dele da pessoa física. Porque se ele aumentar o valor dessa terra, nesse momento, ele vai pagar imposto de renda, ele vai pagar ganho de capital. Então, se ele integraliza pelo mesmo valor que está lá na declaração de imposto de renda dele da pessoa física, não vai ter custo tributário nenhum aqui nessa operação. O que vai mudar? Esse patrimônio que antes estava no CPF, que estava lá na declaração da pessoa física, né, o gado, o veículo, a fazenda, vai para uma pessoa jurídica, certo? Então, esse produtor ele passa a ter o quê? 100% dessas cotas. Aí, o que ele já pode fazer? Ele já pode começar a transferir essas cotas. Conforme eu falei para vocês, N formas ele pode transferir essas cotas. Ele pode doar essas cotas, sabendo que, se ele doar, ele vai ter que pagar o imposto de doação da mesma forma, mas ele pode também, se for uma sucessão com prazo, ele pode fazer um planejamento e ir fazendo distribuição desproporcional de lucros, né? Se esses herdeiros já têm patrimônio, eles podem ir adquirindo essas cotas, e ele vai manter ali um tanto de cotas realmente só para ele poder continuar na gestão desses bens, certo?
Porque é aquilo que eu falei para vocês. Eu posso ter 0,5% de cotas e eu posso ficar ainda com 99% do resultado dessa fazenda. Não tem problema. Não tem problema. Certo? Não tem problema. E aí, eu trouxe para vocês aqui, olha a diferença. Aqui, ó, vamos imaginar que eu já tenha feito parte dessa sucessão, né? E eu tenha constituído já essa pessoa jurídica e já tenha integralizado esses bens numa PJ. Aquele ITCMD que antes era a alíquota de 8%, agora é de 5%. Então, só aí eu já consigo reduzir significativamente meu ITCMD. Eu tenho também a redução dos custos do inventário extrajudicial, porque no inventário extrajudicial, o imóvel é sempre pago separado. No judicial, não. Eu somo todos os bens. Então, vocês vão ver que não tem diferença. Mas, para o extrajudicial, tem diferença. Se eu estou transferindo cotas ou se eu estou transferindo bem imóvel. E caem também os honorários advocatícios. E aí eu estou falando de uma economia, né, de R$706 mil. Se eu faço a antecipação em vida, né, eu mantenho ali 0,5% só dessas cotas, eu estou falando de uma economia de R$1.182.000. Ou seja, é uma economia extremamente significativa. O que é importante? Lá no slide anterior, eu falei para vocês que uma das vantagens também da gente constituir a holding é a possibilidade de adequação do valor da terra nua para fins de ganho de capital. Eu gosto sempre de falar disso com vocês. Por quê? O ganho de capital é um imposto que nós pagamos para a União, né? E ele incide quando o custo de aquisição é diferente do valor venal. Então, vamos pegar lá. Qual que é a regra geral? Eu adquiri um imóvel na cidade, né? Um imóvel urbano, e eu adquiri esse imóvel por 300 mil. E hoje eu vou vender esse imóvel por 1 milhão. Eu vou pagar 15% em cima dessa diferença. Quando nós estamos falando de imóvel rural, o ganho de capital vai ser da data que estiver na declaração do imposto territorial rural, na data da aquisição versus a data da alienação. Pelo ITR. Então, vamos falar o seguinte. Concorda para os imóveis adquiridos após 1997. Geralmente, fazenda é adquirido muito antes de 1997, certo? Então, se eu estou falando desse exemplo aqui, ó, na hora, além de tudo, que eu herdar esse imóvel rural, eu posso fazer a opção de manter o mesmo valor que estava lá na escritura do meu pai, por exemplo. E, geralmente, gente, os valores são, assim, ridículos. Eu lembro que estava lá na escritura R$100 mil, né? Aí, eu mantenho na minha escritura por 100 mil. Mas e se amanhã eu resolver vender essa fazenda? Vocês já pensaram nisso? Quanto que eu vou ter que pagar de ganho de capital? Ou seja, aí olha a vantagem de eu fazer a hold. O que eu posso fazer? Na hora que eu transfiro da pessoa física para uma pessoa jurídica, concorda que a aquisição está sendo depois de 1997? O que eu já posso fazer no valor do ITR? Já ajustar o valor do ITR. Então, a economia mais porca que existe é a gente deixar valor de ITR num valor fora de mercado.
Primeiro, se tiver desapropriação, tudo leva em consideração o valor do ITR, certo? E outra coisa, Receita Federal hoje, embora seja uma exigência da Receita, que eu entendo até que ela é ilegal, mas seguro morreu de velho. Sempre quando eu for vender um imóvel rural, eu tenho que vender depois da entrega da declaração do Imposto Territorial Rural. Senão a Receita fala que eu perco esse benefício da lei. Senão eu vou ter que considerar realmente o valor da aquisição versus o valor venal. Aí a Receita fala que eu tenho que aplicar a mesma regrinha de imóvel urbano, certo? Então, uma outra vantagem que tem é essa. Porque com isso eu consigo atualizar. E aí eu já passo esses imóveis, né? Vamos dizer assim, quando acontecer a sucessão, se lá no futuro esses herdeiros pretenderem vender essa propriedade rural, ela já está o quê? Ela já está atualizada no que diz respeito a ganho de capital. E aí, gente, quando eu constituo uma pessoa jurídica, eu tenho várias formas. Vamos imaginar que eu quero um sócio investidor. Eu não preciso de vender parte da fazenda. O que eu posso vender? O que os herdeiros podem vender? Podem vender cotas e estabelecer distribuição desproporcional de lucros. Então, o arranjo societário, quando a gente está falando de cotas, ele é muito mais eficiente, me permite muito mais trabalhar. Por exemplo, numa parceria, né? Então, as vantagens, elas são, sem dúvida nenhuma, muito significativas. Bem, eu espero que tenha conseguido eu tenha conseguido simplificar um pouco disso para vocês, que é um tema pesado, né, árido, chato, né? E estou à disposição. Obrigada. Uma pergunta. Por exemplo, a gente adquiriu uma fazenda 100 mil, tá? E vamos supor, há 10 anos atrás. E hoje ela vale 1 milhão. Mas nesse período a gente fez benfeitorias. Tem como a gente aumentar, colocar isso no imposto, seja rural, seja no imposto de renda, falando, olha, eu melhorei, então eu não vou pagar ganho de capital nessa venda? Tem a forma também, dependendo do ano que foi adquirido, tem a correção também que você pode fazer, né? Para os imóveis antes de 97, existe a possibilidade também de corrigir esse valor desse imóvel, sem isso ser caracterizado como ganho de capital, que é a correção. E aí eu tenho também uma isenção em cima desse valor da correção. E é muito importante que isso seja feito na declaração ainda do decujus, né? Esses nomes que a gente inventa de advogado, né? Decujus é o falecido, né? Como seria isso através de nota fiscal? Na verdade, declaração de imposto de renda, né? Porque quando a pessoa falece, é estabelecido um inventariante. Uma das obrigações, inclusive, do inventariante é cuidar que todas essas declarações sejam prestadas, né? Por exemplo, que os impostos sejam pagos, se ele tinha imóvel urbano, recolher o IPTU, o IPVA, o ITR e prestar essa declaração. Aí é muito importante, antes desses bens virem para os sucessores, já fazer essa correção. Porque aí, pelo menos, a parte da correção monetária, ela, sem dúvida nenhuma, ela já equaliza muito bem esse valor. Então, é possível que isso seja feito. Como que eu faço para estar fazendo a integralização de imóveis urbano para o rural? Então, aí, quando a gente vai fazer planejamento sucessório, geralmente, a gente tem que fazer um estudo da vocação desses bens. Eu posso ter uma única holding, certo? E eu posso incorporar nela tanto o imóvel rural como imóveis também urbanos.
E isso pode ser interessante, por quê? Porque, lembra que eu falei para vocês que na integralização eu não pago imposto? Porque eu tenho uma imunidade constitucional, que ela diz que quando a transferência é via integralização, eu não tenho que pagar imposto. Mas a Constituição traz uma exceção. Desde que essa empresa que eu estiver constituindo, ela não tenha por objeto preponderante, atividade preponderante, compra e venda e locação. Então, pode ser uma estratégia interessante eu incorporar esses bens da pessoa física. Vamos imaginar que eu tenho algumas casas, alguns imóveis na cidade de aluguel. Se eu integralizar esses imóveis numa pessoa jurídica, a atividade dela preponderante vai ser de compra e venda e locação, certo? Mas se eu integralizo ela onde está também uma atividade rural, e a atividade rural ela for preponderante, eu não tenho que pagar o ITBI. Então, vai depender muito, até pode ser também uma estratégia para eu não ter que pagar ITBI, certo? Fiz a transferência para o PJ na condição de cotas. Tem alguma alteração tributária, por exemplo, para aquisição de maquinário, veículos, que eu tinha desconto na pessoa física, diferentemente do que eu tinha no rural? Qual que é seu nome? Jorge. Jorge, excelente pergunta. Né? A questão das subvenções. Então, essa é uma questão que ela tem, muitas vezes, é um foro privado, certo? Então, financiamento rural, por exemplo. Né? Antes, é importante conversar no banco para ver se isso vai ter alguma alteração ou não. Hoje, eu vou falar para vocês hoje. Hoje, os bancos eles estão preferindo emprestar quando eu já tenho uma estrutura societária. Por quê? Não tem problema de sucessão, já está tudo mais organizado. Então, hoje, geralmente, não tem problema. Né? Geralmente, não tem problema. Por nada. Mais alguma pergunta? O pessoal no YouTube que está assistindo. Desculpa. Me corrige se eu estiver enganado. Uma maneira de sair fora dos impostos, tudo, é você fazer uma fundação. Mas assim... Se você tiver uma família que se entende harmoniosa, agora o detalhe, lembra que a hora que entrou o dinheiro, irmão desconhece irmão. Experiência própria. Mas um exemplo, a sua família, eu considero ela extremamente harmoniosa e que vai prosseguir durante décadas e décadas. Uma fundação sai fora de toda essa loucura. Mas aí é que está, né? A questão da fundação também, para a gente poder falar de imunidade, ela precisa de observar vários requisitos. E aí também acaba que esse patrimônio também ele fica indisponível, né? Assim, eu digo para esses sucessores. Então, existem os regramentos específicos, né? Fica indisponível, vamos dizer, para a venda do patrimônio físico. Porém, eles vão ter usufruto do que o patrimônio produz. Mas é aquilo que eu estou dizendo, né? Vai depender muito realmente de um ato de vontade daquele que está deixando, né? Por exemplo, eu já fui procurada e qual que era o objetivo daquele que estava deixando? Ele não queria que a fazenda fosse vendida, de qualquer jeito, entendeu? Então, são amarras que nós podemos fazer respeitando aquele que é titular da herança, aquele que é o autor da herança. E é por isso que eu falo, planejamento, ele viabiliza a vontade. A vontade. Porque se for um ato de vontade, tem que ser permanecida dessa forma, né? E aí a gente só tem que ter o cuidado para que não possa ser considerada depois nula. Porque lembra que eu falei para vocês que 50% do patrimônio ele não é disponível? Se eu tiver herdeiros necessários, 50% do patrimônio
necessariamente, quando eu falo de transferir patrimônio, eu estou falando de forma plena. Eu estou falando de uso e gozo, inclusive de transferir a propriedade. Porque se eu só posso utilizar, eu não estou falando de propriedade plena, entende? Então, eu entendo que, dependendo da forma como isso for constituído, um sucessor legítimo, ele pode anular. Ele pode anular. Nós temos muito cuidado, por exemplo, no escritório, quando a gente faz antecipação, para a gente colocar que naquela data que está sendo feita a antecipação, eu estou fazendo só, realmente, observando 50% ali que é disponível. Então, é importante a gente deixar todo um dossiê. Olha, surge tanta pergunta, né? Por exemplo, eu, nesse momento, eu tô deixando todos os meus filhos iguais, né? Mas, por exemplo, eu doei uma fazenda para minha filha. E doei um imóvel para um outro filho. Esse imóvel hoje, vamos imaginar, em termos de valor venal, eles são equivalentes. Mas vocês concordam que o futuro a Deus pertence? Então, às vezes, um imóvel que hoje ele está avaliado do mesmo tanto que uma fazenda, ele pode, no futuro, render um aluguel num valor muito maior. Ou uma fazenda que hoje ela não dá nada de renda, mas o valor venal dela é significativo, ela pode se transformar num arrendo de soja no futuro e gerar uma receita também muito mais significativa. Então, isso também é importante dizer para vocês, né? Que para trabalhar também com planejamento, nós temos que ter muito esse cuidado para lá no futuro ele não ser descaracterizado, né? Então, a gente tem que ter todo esse dossiê para que não possa ser alegado, por exemplo, alguma fraude ou que houve violação, por exemplo, do direito aos herdeiros necessários. Como que a gente vai proteger meu filho? Então, como que você vai proteger seu filho? Com quem que ele vai casar? Eu costumo... Olha a preocupação da pessoa. Mas eu costumo brincar, mas é isso mesmo. Eu costumo brincar que olha o tanto que é interessante isso, que a gente livra até dos interesseiros, né? Por quê? Porque quando tem famílias, as famílias que têm muito patrimônio, sabe como é que elas já estabelecem? O filho, para ele poder casar, ele tem que casar em separação total de bens. Se ele não casar com separação total de bens, ele não tem direito à herança. Então, se ele estiver lá com um interesseiro ou com a interesseira, aí ele vai falar assim, amor, mas eu te amo tanto, eu não vou casar com você em separação total. Aí o amorzinho vai falar assim para ele, que isso, meu bem? Mas é claro que a gente tem que casar com separação total, né? Não. Nós temos um casal de amigos que a esposa acabava com o sonho com a sogra. Era uma tragédia, não convivia. E aí, o sogro fez o planejamento. Menina, mas pensa que harmonia que virou a família. Não, ela permite. Ela permite, mas é exceção, né? A regra geral é a comunhão parcial, mas ainda permite. Tem esse permissivo. Mas hoje em dia não é comum, né? Hoje em dia, comunhão universal não é comum, sem dúvida nenhuma. Então, é possível a gente estabelecer todos esses regramentos. E aí, é o que eu falo, a gente não pode cobrir a cabeça e descobrir os pés, né? Por quê? Se meu filho é casado com comunhão parcial de bens, se eu doar para ele cotas, aí, havendo separação, a esposa não vai receber. Agora, e se for compra e venda? Aí eu quero fugir do imposto de transmissão e causa-morte. Eu não quero doar, porque se eu doar, eu vou ter que pagar o ITCMD.
Aí eu vou lá e faço compra e venda. E se for compra e venda? Aí tem direito. Então, até isso, você tem que organizar dentro de um planejamento sucessório. Por isso é que é interessante você doar cotas e depois você começar a trabalhar com distribuição desproporcional, né? Mas eu recomendo sempre, porque senão aí vai ter essa comunicação. Um testamento? Sim. Ué, da mesma forma que eu posso contestar uma antecipação de legítimo, eu também posso contestar um testamento dessa forma. Vamos imaginar que na hora que ele deixou testado, um filho se sente prejudicado. Ele fala, não, o meu irmão ficou com mais do que eu. Não poderia. Né? Dentro dos 50%, eu teria que ficar igual. Nesse sentido. Nos 50%. Agora, os outros 50%, eu deixo testado para quem eu quero. Né? E aquilo que eu falei para vocês. Tem coisas que são muito delicadas, realmente. Eu acho que, assim, tem decisões, às vezes, para um pai e para uma mãe tomar em vida, que, às vezes, ele pode se sentir constrangido. Então, o que eu acho? Se for assim, faça daquilo que é o necessário, né? E deixa essa parte do que é disponível testado. Porque aí, de fato, só vai ficar sabendo depois que ele já não estiver mais aqui, né? Porque, né, gente? Eu acho assim, não é uma atitude totalmente egoísta, né? Porque tem muita gente que fala assim, na hora que eu morrer, esse povo é que se vira. Eu acho que é assim, é um meio termo interessante. Eu nem sou totalmente egoísta de falar na hora que eu morrer, esse povo é que se dane, esse povo é que se vira, mas também não causo esse enfrentamento, às vezes, para a minha pessoa, enquanto eu tenho vida. E outra coisa, combinar honorários com o advogado, viu, gente? Combinar honorários com o advogado. Conheço um caso, cliente, assim, ele confiava tanto nesse advogado dele, e ele deixou testamento. Ao invés dele fazer o planejamento sucessório, antecipação em vida, o que ele fez? Deixou testamento. O que eu falei? Testamento não é sucessão. O que é testamento? Testamento você só vai falar para quem que você quer que vá os bens. Mas você não está fazendo antecipação, certo? Aí, o advogado, porque tem uma regrinha que o advogado, só para ler o testamento, 5% em cima do valor dos bens. E ele não quis fazer um planejamento sucessório, porque ele achou caro. Eu acho que, na época, ele ia pagar R$80 mil. Deixou assim com o advogado, que era extremamente que ele confiava, e o advogado cobrou dos sucessores 5% em cima do valor dos bens. Então, até isso, se deixar testamento, já deixa, inclusive, contratado, pactuado, o que vai ser de honorários. Senão, além de tudo, ainda tem... Quer dizer, aquele que já foi, né? Não sei, né? Para quem acredita, né, que existe vida após a morte, às vezes vai ficar passando raiva dada onde que estiver, né? Vendo isso, né? Imagina, que transtorno, querendo matar o advogado e não tendo mais jeito de matar o advogado. Nossa Senhora. Então, exato. Presidente Itamar. Né? A doutora Marcela Guimarães, ela não fez uma palestra, ela deu uma consultoria geral para todo mundo. Mesmo que você tenha só um filho só, aí não tem problema nenhum, é tudo direcionado para ele. Mesmo assim, tem todo... Mesmo assim. Ô, Cadu. Ele está falando dele. Cadu, com todo respeito, eu acho que a doutora Marcela vai ter que te cobrar uma consulta. Gente, é brincadeira.
Mas, ô Marcela, realmente você não fez uma palestra, você fez uma aula do que podemos estar sujeitos se não prepararmos a nossa sucessão. Eu vou para terminar aqui, porque está todo mundo já são mais de 1h30. E agora mesmo nós estamos olhando, o churrasco aqui, e você está convidada, viu? Para vir comer o churrasco, ver o curso de carne. Mas eu quero acrescentar só uma coisinha, que eu passei por isso, e eu tive na faculdade, além dela como professora, uma professora de Direito de Família chamada doutora Márcia Reimann, que você conhece muito. A doutora Márcia Reimann é uma gaúcha desse tamanho, de um vigor na voz, na imposição e na dissertação do que é direito de família, que ela dizia o seguinte: meus alunos, deixa eu falar uma coisa, depois que papai e mamãe morrem, acabou os almocinhos de domingo, acabou o papapi, papapá, sabe o que acontece? Viram sócios de barriga, vai brigar e matar um outro de faca, de tiro e tudo. Então, previnam-se. Então, é exatamente, isso é uma realidade que a Marcela, muito bem colocou aqui com números, isso é muito interessante, só tem um pequeno problema, você não abordou e eu vou abordar. A distribuição de lucros na pessoa jurídica constituída como holding, até então, não é tributada. Nós podemos... A holding deu lá 1 milhão de lucro, se divide para quem você quiser, do jeito que você quiser, 0 de imposto. Por quê? Porque já foi tributada no PIS, do CONFINS, não sei o quê, tarari, tarará. Então, agora, a saga de desejo de arrecadação está aí no Congresso, uma lei para ser aprovada, para que essa tributação seja também na distribuição de lucro. O que significa isso? Bitributação. Porque se eu paguei todos os impostos da pessoa jurídica, o PIS, o CONFINS, o Seguridade Social, aquele lucro está tributado já. Aí eu vou distribuir para o meu sócio, para o outro, eu tenho que pagar de novo? Óbvio que não, mas eles acham que óbvio que sim. Mas é só uma coisa que ainda, como diz, está apontando lá na frente um furacão, ele pode chegar aqui. Esse aumento também do ITCMD, né? Que é a tributação da distribuição de lucros, né? Que até então ela é isenta, e conforme muito bem falou Itamar, existe um projeto aí para passar a tributar a distribuição de lucros, né? Ainda com respeitadas algumas isenções, né? Faturamento de até 4 milhões. Então, a gente ainda tem... Assim, tem alguma tabuinha de salvação. Mas Deus que me livre, eu falo que assim, isso é crescer, eu falo que é igual a empresa do Simples. A empresa não quer crescer porque não quer sair do Simples. Eu falo é pobreza. Eu quero pagar muito imposto de renda. Se Deus quiser, né, a gente brinca, porque imposto de renda no Brasil, gente, é barato. Por incrível que pareça, no Brasil, a tributação indireta ela é muito mais pesada. PIS e COFINS, o ICMS, né? Então, uma vez eu atendi um cliente que ele pagava R$1 milhão, um minerador. E aí eu falei, nossa, mas isso aqui, né, tem um erro aqui. Aí ele falou, não, doutora Marcela, tá bom. Eu falei, nossa, eu queria ser assim, né? Deixa quieto, pagando 1 milhão, rindo até aqui nos cantos dos ouvidos, né? Então... Bom, Marcela, muito obrigado. Nós agradecemos de coração. O Núcleo Feminino foi responsável por conseguir essa aula que nós recebemos de você, e a casa também é sua. Tá? Muito obrigada, me sinto palmas lisonjeada. Foi um prazer estar falando aqui com vocês. Obrigada. Você está acompanhando o núcleo desde o ano passado. Obrigada. Eu falo também. Marcela. Marcela, bem, eu vou agradecer. Lá que você vai falar melhor. Olha, ela vai ficar bem. Não, só para te falar, você não pode imaginar como que nós estamos felizes com a sua palestra, viu? De você tão gentilmente ter atendido, né, ao Núcleo Feminino, à associação. Eu sabia que ia ser êxito total, porque ela está online, então todo mundo está vendo a sua palestra, tá?
eu queria só, além de te agradecer, fazer um convite a todos que estão nos assistindo, aos criadores que aqui estão e a todos que estão em casa nos assistindo, que tiverem uma representante feminina que possa estar somando e acrescentando aqui junto ao nosso núcleo feminino do Cenepol, que venham participar conosco. Serão todos muito bem-vindos, muito bem-vindas também. Lembrando que nós vamos trabalhar sempre em parceria, né, Itamar? Então, quem não estiver aqui, que possa estar preenchendo a ficha de inscrição, nós já tivemos novas inscritas ontem. Procure a nossa associação do Cenepol, que a gente envia a inscrição e estarão conosco. E lembrando que a Marcela já esteve conosco em um outro momento, sempre está junto da gente quando a gente convida, e é uma honra para a gente, viu? Muito obrigada. Obrigada, né? E agora, né, efeito cocheira, né?